Estamos começando aqui pela TV Cidadã mais um TC News. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. Olha, gente, como vocês têm acompanhado, o Tribunal de Contas sempre promovendo, junto com a Escola de Contas, cursos, capacitação para gestores público interno e externo que tem a ver com a capacitação dos servidores desses órgãos. Eu estou aqui com o Franklin Brasil, ele que é um auditor federal da CGU, que está aqui em Maceió, deu um curso aqui junto com o Clebson Souza, que também é auditor federal, que eu entrevistei também aqui já pelo TC News, e ele vai falar um pouco desse projeto Aprimora que a Escola de Contas tem, que é contratações públicas, como é que eles estão vendo e que estão passando agora para os controladores e os funcionários, principalmente os técnicos do Tribunal de Contas, essa visão deles na contratação pública. Eu vou começar perguntando assim, nessa questão de um projeto que o presidente Temer assinou na última sexta-feira, que é a liberação da contratação de serviços prestados. Isso tem a ver com o que nas contratações públicas, meu caro? Bem, na verdade, esse decreto não é algo inédito nem novo, já existia desde 1997, com o decreto 2271, a autorização legislativa para a contratação de serviços terceirizados na administração pública federal. Então, o decreto só veio atualizar, o novo decreto veio atualizar alguns fatores relacionados com essa contratação, mas a terceirização na administração pública já vem se consolidando na 2 décadas, pelo menos, e estamos com um cenário em que essa terceirização tende, inclusive, a crescer. E isso tem tudo a ver com contratações, porque é por meio de licitações e contratos que a administração pública obtém serviços das empresas terceirizadoras, né, por meio de pregões, concorrências e outros tipos de licitação, né, de maneira a promover contratos que levem à terceirização dos serviços que são permitidos por lei, que são serviços acessórios e instrumentais da administração pública. Mas esse decreto quer dizer que ele não tende assim a prejudicar a questão dos concursos públicos? Acredito que não. Não, pelo menos, em relação ao que já vinha acontecendo, né? Como eu disse, ele não inovou no que já existia como permissivo de terceirização na administração pública federal. Já desde 97 se permite a terceirização daquelas atividades acessórias e instrumentais que dão apoio às atividades finalísticas. Então, um exemplo mais comum é o de limpeza, vigilância, cooperagem, motorista, secretariado, apoio administrativo, são atividades que já vêm sendo intensamente terceirizadas e que o decreto não altera essa condição. Então, na administração pública federal, a terceirização já é uma realidade bastante presente nessas atividades da área que é chamada área meio, né? A área que produz as condições para que as áreas finalísticas exerçam suas atividades. O decreto não faz abertura para que essas áreas finalísticas sejam terceirizadas. Tá certo, isso é bom deixar bem claro, porque muita gente perguntou, não, agora vai acabar o concurso público, né? Eles vão aproveitar e vão contratar. Então, esse esclarecimento aí é muito importante. Nesse curso que você está ministrando aqui no Tribunal de Contas para os controladores, qual é a principal dificuldade que você encontra assim nesses controladores ainda na questão das contratações públicas que eles passam, né, para vocês? Na verdade, talvez a questão de fundo mais importante seja a estruturação mais clara do papel dos controladores, dos auditores internos, das unidades de controle interno dentro do sistema de controle interno das organizações públicas. É preciso deixar claro e é preciso que isso esteja estruturado e até onde eu tenho conhecimento, o Tribunal de Contas de Alagoas tem buscado e incentivar e estimular essa estruturação adequada, que se saiba que a unidade de controle interno, que em geral é chamada de controladoria nos municípios e nos estados, né, a exemplo da própria controladoria da União, o papel dessas unidades é o de avaliação
da gestão de riscos e de outros mecanismos de controle interno implantados pelo gestor. Então, o grande papel exercido pelas controladorias é o de verificar, avaliar, diagnosticar como está sendo executado o processo de gestão de riscos, o processo de controles internos exercido pelos gestores que têm a prerrogativa e a competência e as atribuições de realizar as atividades. Então, não se confunde o papel da controladoria com o dos gestores na execução das atividades. As controladorias têm, portanto, essa atividade complementar de avaliar como estão sendo realizadas as atividades e propor melhorias. E o grande objetivo, portanto, dessa atividade de auditoria é propor melhorias, é consolidar avaliações que levem ao aperfeiçoamento da gestão, que é de responsabilidade do gestor. Quer dizer, passa a ser assim, os controladores serem orientadores dos gestores, né, para que, se eles notarem que o caminho está sendo feito de uma forma que não é o que diz a lei, chegar e dizer, olha, vamos procurar fazer dessa forma, a gente aprendeu no curso isso, né? E tem que ser feito dessa forma. Exatamente, não só levando em conta o que está na lei, mas sobretudo o grande objetivo da administração pública, que é produzir resultados e benefícios para a sociedade. De nada adianta eu atender à lei e não produzir benefícios para a sociedade. Então, não devolver à sociedade aquilo que ela investe na administração pública por meio dos seus impostos. Então, o grande papel que nós, auditores internos, podemos desenvolver é o de, avaliando a gestão de riscos exercida pelos gestores, apontar situações, riscos descobertos ou controles ineficientes que precisam ser aperfeiçoados de tal forma a não apenas atender à lei, mas, sobretudo e em especial, que haja a produção de resultados úteis e eficientes para a administração pública. Agora, falando aqui o papel da CGU no Brasil, junto com os tribunais de contas, que são órgãos de controle, não só punitivos, mas também orientador, como que você tem feito, assim, você que viaja o Brasil, né, sempre promovendo pela CGU cursos, participação como está sendo feito aqui em Maceió. Hoje, a situação do Brasil, assim, dos gestores, eles melhoraram, estão procurando melhorar, ou ainda é aquela situação que a gente sempre vê nos jornais, né, de má gestão, que leva ao descaso com o dinheiro público? Então, essa na verdade é uma questão extremamente importante, porque é preciso ter clareza que quanto mais problemas aparecem nos jornais, nas notícias, no WhatsApp, no Facebook, mais parece que a gente está se afundando, mais parece que está tudo piorando. E a visão que eu tenho é ao contrário. Embora nós estejamos vendo mais situações irregulares, inadequadas, indesejáveis, e, portanto, causa a aparência de que está piorando, a minha percepção é o contrário. Só estamos identificando, só estamos evidenciando, e isso só está aparecendo, os casos ruins estão aparecendo, porque nós estamos aparelhando de forma mais adequada, estamos profissionalizando, estamos capacitando de forma mais adequada a gestão pública. Então, os casos ruins acabam aparecendo e sendo detectados, destaques, né? Sendo destacados. E, na verdade, isso causa um efeito até indesejável, que dá a impressão de que a gente para de confiar que as coisas estão funcionando, que só tem gestor corrupto, que só tem administrador público inepto, inadequado, ineficiente. E não é essa a versão da realidade que eu tenho vivenciado. Pelo contrário, eu tenho vivenciado uma busca frequente, recorrente, constante da administração pública, dos gestores públicos, dos agentes públicos bem intencionados, e eles são muitos, e em muito maior número do que os mal intencionados, de melhorar cada vez mais o seu papel, a sua atividade. E os órgãos de controle, tribunais de contas e controladorias têm um grande papel nisso, de, ao avaliar o trabalho exercido pelos gestores, apontar situações que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, e exatamente tentar elevar o nível dessa administração pública. Só que isso, obviamente, leva um certo tempo, e não é comum que a gente veja, ou que seja procurado pela mídia, os casos de boa administração, de boa gestão. É mais comum que a gente, claro, acabe vendo essas situações extremamente indesejadas e extremamente
ruins que a gente identifica por aí. Mas não é, e espero que isso seja possível de ser evidenciado para a sociedade, não é o caso de a gente desconfiar de todo mundo, porque se assim acontecer, a gente não tem condições de evoluir. Se a gente desconfiar de todos, se formos evoluir para uma sociedade da desconfiança, vamos ter que ter controladores para controlar controladores que controlam os outros controladores, e a gente não vai ter fim nunca vai chegar nessa a um cadeia. denominador comum, né? Nunca. Então, Franklin, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que esse é o papel realmente do Tribunal de Contas. Aqui estou com um auditor federal da CGU, junto com o Cleves, que participaram aqui dando curso, capacitando esses controladores, o pessoal do Tribunal de Contas, e dizer que ele tem razão. A questão é essa, e eu sempre bato, não, todos os gestores não são maus gestores, né? Não é aquele que desvia recurso, que tem que ter destaque. Os bons também têm. E o papel do Tribunal de Contas é esse, orientar e capacitar. Franco, fica à vontade, queria agradecer, parabéns pelo curso, foi bastante proveitoso aqui, só tenho ouvido elogios aqui do pessoal que participou, dizer que esse espaço aqui da TV Cidadã, na gestão da conselheira Rosa Albuquerque, do pessoal da Escola de Contas, está sempre aberto para vocês que queiram capacitar e orientar os gestores. Eu que agradeço imensamente a oportunidade e parabenizo a gestão do Tribunal de Contas pela intenção clara e transparente de melhorar a gestão pública, não apenas por meio das ações tradicionais do Tribunal de Contas, de julgamento das prestações de contas e outros documentos e atos dos gestores, mas sobretudo pelo lado orientativo, por essa capacitação e a construção de mecanismos que possam orientar os gestores a melhorar a sua gestão pública, que no fim das contas possa melhorar também os benefícios para a população brasileira. É isso aí. Você viu, esse é o papel da TV Cidadã, que é um papel de levar a você a informação correta. Veja, o concurso público não vai acabar com o decreto que o Temer baixou. É apenas uma modificação de uma lei que estava lá precisando de algumas modificações. Mas vamos ficar alerta e acompanhar isso no decorrer do ano. Conto com vocês no próximo TC News. Até lá.